Fala, galera intensiva. Meu nome é Ivens. Sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 119. E no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre disfagia pós-extubação, tá? A gente não vai falar dos efeitos agudos, a gente vai falar sobre os efeitos a longo prazo na mortalidade dos pacientes que evoluíram com disfagia pós-extubação, tá? Então esse artigo aqui publicado na Critical Care Explorations agora em 2022. Qual que é o contexto, né? Bom, então disfagia é um nome muito conhecido por quem trabalha no hospital, nem sempre tão bem entendido, mas ela é uma alteração altamente prevalente, porém subdiagnosticada. 12% dos pacientes estudados apresentam disfagia. Esse número pode subir para 18% se o seu paciente tiver um tipo de internação considerado como uma internação de emergência. A incidência ela é maior nos pacientes de diagnósticos neurológicos ou que passaram por ventilação mecânica prolongada, e a sua presença ela contribui para uma maior morbidade e mortalidade em curto prazo, tá? Diferente do estudo de hoje que a gente vai falar sobre longo prazo. Porém, apesar disso, a sua avaliação sistemática não acontece em muitas UTIs, né? Então a gente tem um grande problema, por exemplo, aqui no Brasil, da gente não ter a presença das fonoaudiólogas o tempo todo com a gente lá nas UTIs. Então muitos pacientes não recebem avaliação. Então não existe uma avaliação sistemática, ou seja, para todos os pacientes que estão lá na nossa UTI, por exemplo, todos os pacientes que são estubados, né, na nossa UTI, por exemplo. E a disfagia, ela está associada a um risco maior de desnutrição, um risco maior de aspiração, de pneumonia, aumento do tempo de internação, diminuição da qualidade de vida e de maior custo. Então veja que ela representa um grande problema, então que a gente precisa investigar, entender e abordar melhor. Então o objetivo desse estudo aqui foi investigar os resultados clínicos a médio e longo prazo em uma grande amostra de pacientes de UTI com triagem sistemática de disfagia, tá? Então, esse aqui é um grupo de pacientes que foi submetido a uma triagem sistemática de disfagia. A população, então, eram pacientes que foram estubados ou decanulados após ventilação mecânica. A intervenção, né, foi uma avaliação sistematizada de disfagia 3 horas após a estubação e que era realizada pela enfermeira da UTI. E antes que vocês venham reclamar para mim sobre a falta de uma fonoaudióloga no estudo, né? Ah, por que, que a avaliação era realizada por uma enfermeira? Veja, era uma avaliação de triagem, tá? Então, avaliações de triagem, muitas vezes acontece isso, de não ser um profissional especializado que realiza. Realiza-se primeiro uma triagem e após uma desconfiança ou confirmação, chama-se um profissional especialista para confirmar aquele diagnóstico inicial do tratamento, tá? Principalmente num cenário como, por exemplo, no Brasil, e veja que isso não é só no Brasil, porque esse estudo a gente vai ver foi feito na Suíça, não tem um número adequado de fonoaudiólogos presentes. A enfermagem é sempre a equipe com maior número e com maior presença na beira do leito. Então, elas têm maior chance de conseguir realizar essa triagem. Então, a gente dá a triagem para que elas realizem, porque senão essa triagem não vai ser realizada. Tá? A ideia é essa. O desfecho principal estudado aqui, né, foi a mortalidade, e o time point foi um follow-up de 6 anos. Então, eles faziam lá o acompanhamento de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até 6 anos. Tá? Então, o desenho do estudo foi um follow-up de um estudo prospectivo observacional unicêntrico realizado no Hospital Terciário na Suíça. E esse aqui era o algoritmo de avaliação da disfagia que eles seguiam, tá? O Bernes ICU Dysphagia Algorithm. Então, o paciente era estubado ou decanulado, né, pós-ventilação mecânica invasiva, e aí esse paciente estava pronto para tentar a deglutição, né, para fazer esse teste de triagem. Então, o paciente estava acordado, alerta, cooperativo, o paciente estava numa postura mais elevada, ele tem controle de cabeça, esse paciente consegue tossir quando é solicitado para ele, o paciente consegue colocar a língua para fora e movimentar a língua, o paciente tem controle da saliva, ele consegue respirar livremente, facilmente, ele tem ausência de sinais daquela voz molhada. Se por acaso a resposta for não, a gente deixa esse paciente em jejum por enquanto, reavalia daqui 3 horas, tá? Se esse paciente atender todos esses requisitos, a gente vai usar aqui o Water Swallow Test, tá? O
que é esse teste? Então, a gente vai dar para ele 3 colheres de chá de água consecutivas. Então, a gente pega uma colher de chá de água, a gente vai dar 3 para ele, e em seguida a gente vai oferecer um copo de água para esse paciente, em torno de 100 ml de água. E aí a gente pode ter dois resultados: o paciente passar ou o paciente falhar nesse teste. Se o paciente falhar, ou seja, ele tem sinais de disfagia, o que a gente vai fazer? Deixa ele em jejum e daqui 3 horas a gente reavalia novamente, tá? Se ele falhar nesse teste 2 vezes, a gente vai deixá-lo em jejum, a gente vai chamar um especialista para confirmar esse diagnóstico, né? Aí dentro de 24 horas. Idealmente, esse especialista vai usar um exame de visualização direta, né, como fiz, né, com a visualização por nasofibroscopia. Então, vai passar uma câmera lá para visualizar diretamente a deglutição do paciente e ver essa dinâmica da deglutição. E ele vai dar esse diagnóstico, inclusive, da gravidade, né, dessa disfagia. Se o nosso paciente passar no teste, ou seja, ele não tem sinais de disfagia, a gente vai evoluir essa dieta, assim como for indicado pela equipe multi, tá bom? E aí, se necessário, a gente vai voltar a realizar o Other Swallow Test em algum momento, né? Geralmente é que eles faziam na alta da UTI ou durante ainda a internação na UTI, se tivesse alguma suspeita aí clínica de disfagia ou aspiração. Aqui, nossa tabela 1, mostrando aqui a população geral, os dados da população geral, os dados daqueles pacientes que tiveram screening positivo para disfagia, né, aqueles pacientes que foram considerados disfágicos, e os pacientes que não tiveram diagnóstico de disfagia. Então, a gente vê que não tem diferença na idade, não tem diferença no sexo, a gente não tem diferença no MC, mas a gente tem uma diferença aqui, ó, nos pacientes com disfagia, 83% eram admissões de emergência, versus 53% naqueles que não eram admissões de emergência, o que confirma o dado que a gente viu lá no contexto no início. Pacientes com admissão de emergência têm uma incidência maior de disfagia, tá? Pacientes mais graves também, ó, os pacientes com a faixa ó, de 21 versus 17, então pacientes mais graves tiveram aí mais disfagia. Pacientes neurológicos, ó, 41% no grupo disfágico, 12% no grupo que não teve disfagia, tá? Então, gravidade, diagnóstico neurológico e admissão de emergência, a gente vê aí que são fatores contribuintes, né, da disfagia. E a gente vê aqui também ó, que eles tiveram maior tempo de ventilação e maior tempo de internação na UTI. E para os time points, né, de 6 meses, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anos, a mortalidade foi maior no grupo disfagia, quando comparado no grupo que não tinha disfagia. Aqui a gente está vendo a curva de sobrevida, né, dos pacientes ao longo dos 6 anos que eles foram acompanhados, e a gente vê ó, a linha vermelha, que são os pacientes disfágicos, como ela cai mais rápido, né? Ou seja, a mortalidade desses pacientes com disfagia foi maior comparado àqueles que não tinham disfagia. Então, se a gente vê aqui ao fim do primeiro ano de acompanhamento, a gente tem uma mortalidade em torno de 25% nos pacientes que tinham disfagia, versus uma mortalidade que é em torno aqui de 10% naqueles pacientes que não tinham disfagia, né? Então, mais que o dobro. E a gente vê essa grande diferença permanecendo aí no segundo ano, terceiro ano, e aí começa a cair, né, no quarto, quinto e sexto ano, essa diferença. Então, a gente vendo aí uma mortalidade maior a médio e longo prazo para esses pacientes. E aí eles fizeram uma análise de regressão multivariada para ver quais eram as variáveis que estavam associadas a maior mortalidade nesses pacientes, né, a sobrevida, né, nesses pacientes. Então, a gente vê que a idade, a cada 1 ano de aumento na idade, aumenta, né, a taxa de mortalidade nesses pacientes. Disfagia também, admissão de emergência, gravidade com a parte 2 maior, ou o diagnóstico neurológico aqui não teve relação nesse momento. Então, conclusão. A triagem sistemática prospectiva para a disfagia após extubação, seguida da confirmação precoce por um especialista, demonstrou uma alta incidência de disfagia. Além disso, pacientes com maior gravidade de doença, a gente viu lá pelo Apache 2, né? Admissão de emergência e ou doença neurológica subjacente apresentaram risco aumentado de disfagia. E a disfagia detectada na UTI persistiu na maioria dos pacientes acometidos durante toda a internação e foi associada ao aumento da morbimortalidade.
mortalidade, tá? Então, levantando aí mais uma vez a importância da gente ter esse screening, né, sistemático, essa procura sistemática pela disfagia nos nossos pacientes, para que a gente possa agir o mais rapidamente possível e tentar reverter esses desfechos negativos relacionados à disfagia. Então, levantando mais uma vez a importância da gente ter uma equipe multi trabalhando junto de uma maneira interdisciplinar, tá bom? Então, não esquece de deixar aquele joinha aí no vídeo, de compartilhar com a sua galera, clica na setinha que está aí embaixo aí do vídeo em algum lugar, manda direto lá naquele grupo do WhatsApp para sua galera, comenta aí o que você achou desse estudo e não esquece de se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!